Olá, meus anjos do departamento pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal que tem um propósito de fazer vocês crescerem profissionalmente e ajudar vários empregadores. Então vamos embora, gente, com o nosso propósito do conteúdo de hoje. A gente quer falar aqui justamente daquele tópico que está na boca do povo, literalmente, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. É o assunto do momento, né, gente? E nós ainda temos muito que abordar em relação à LGPD dentro do DP e do RH. E é isso que eu quero trazer aqui um pouquinho para vocês, tá bom? Aqui, por exemplo, nesse vídeo, eu já até fiz vídeos anteriores e fiz lives, mas nesse vídeo aqui específico, eu vou falar sobre o que é o termo de consentimento que todo mundo anda falando, né? Falou de Lei Geral de Proteção de Dados, todo mundo comenta do termo de consentimento. Então, fiz questão de fazer um vídeo bem curtinho abordando isso para vocês. Então, roda aí a vinheta. Meus amores, como sempre, eu peço a colaboração de vocês para receber todo esse conteúdo gratuito que a gente ama fazer e faz com todo carinho. Eu peço para vocês seguir a gente no Instagram, no Facebook, nosso YouTube, passar nosso link, pegar, compartilhar o link desse vídeo com outros colegas de vocês, chamar para ver todo o conteúdo que a gente produz semanalmente para todo mundo do DP, tá bom? E além disso, além de pedir isso para vocês, eu quero pedir também, fazer um alerta para vocês que vamos iniciar a Semana do DP do Futuro do dia 9 a 12 de novembro. Então não se esqueçam de se inscrever, é uma semana gratuita com muito conteúdo da área do DP. Semana DP do Futuro, 9 a 12 de novembro. Então não se esquece, já se inscreve, vai estar na descrição desse vídeo aqui, como também vai estar no link lá no meu perfil do Instagram, tá bom? Então corre lá e se inscreve, garante essa vaga aí super gratuito para a gente mostrar conteúdo do básico até o avançado do DP. Tenho certeza que vocês vão amar. Mas vamos lá, gente, vamos pro conteúdo, né? Eu já falei para vocês que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tá literalmente na boca do povo, e é verdade, porque ela entrou já em vigência. Portanto, nossos escritórios de contabilidade têm que começar a se adequar, principalmente o departamento pessoal e RH, que lida com dados pessoais de funcionários, de pessoas físicas. Inclusive, tem um vídeo meu anterior que comenta justamente sobre isso, sobre essa parte do se a gente deveria, se os escritórios deveriam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, no vídeo anterior, eu deixo isso muito claro, que tem sim. Porque, afinal de contas, os escritórios de contabilidade têm departamentos de DP, de RH, que lidam com muitos dados pessoais de muitas pessoas físicas. Então, nós temos que nos adequar o quanto antes, porque a lei já está vigente. E a Lei Geral de Proteção de Dados, gente, é a Lei 13.709 de 2018, na verdade. E ela só entrou em vigência agora nesse ano, então estamos muito bem. Mas é a Lei 13.709, tá certo? Que só entrou em vigência nesse ano. E o que eu quero deixar claro para você? Tudo que eu for falar de agora em diante está dentro dessa Lei 13.709. É só você dar uma olhadinha lá que você vai ver exatamente o que eu estou falando. E o objetivo aqui é conceituar o termo de consentimento, porque muitas pessoas não estão sabendo lidar com esse termo de consentimento. Então eu vou dizer o conceito e vou dizer quando a gente utiliza, tá bom? Então vamos lá, vamos embora. Primeira coisa, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, tá, gente? O que é consentimento? Consentimento é a manifestação livre, informada, inequívoca, pelo qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Então, gente, consentimento é uma manifestação livre e informada, onde a pessoa física autoriza a utilização dos dados pessoais dela para uma finalidade específica. Isso é consentimento. E o que você tem que lembrar? Que o consentimento deverá referir-se às finalidades determinadas e as autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas. Isso aí é deixado bem claro na Lei Geral de Proteção de Dados. Você tem que sim conseguir, muitas vezes, o consentimento do trabalhador para conseguir utilizar e tratar os dados pessoais dele. Mas você tem que lembrar que é uma manifestação livre dele para uma finalidade específica. Tem muita gente que diz assim, eu vou fazer um termo e mandar o funcionário assinar, dizendo que eu posso fazer tudo o que eu quiser com os dados pessoais dele. Não, gente, não pode ser assim, não pode ser genérico. A Lei Geral já deixou isso claro. Ele diz bem assim, vou repetir.
O consentimento deverá referir-se às finalidades determinadas e as autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas. E isso aqui ele deixa bem claro. Então, meus amores, quando você for pegar o consentimento, tenha certeza que você deixou claro no termo a finalidade específica que você quer. Não faça um termo de consentimento, passe para um funcionário para conseguir autorização dele para fazer o que quiser. Não. Você tem que deixar bem específico no termo de consentimento qual é a finalidade da coleta daquela informação. Então, eu vou chegar para o funcionário e vou dizer: funcionário, esse termo de consentimento, que tem aí suas informações, as minhas informações, deixa claro quais dados eu vou querer de você, quais dados pessoais, e para que eu vou querer esses dados pessoais de forma descritiva. Então, eu descrevo para o funcionário para dizer a ele: eu preciso disso aqui, exatamente para isso, para a RAIS, para a Cefip, para o E-Social, para mandar folha, para mandar informação não sei para onde, para mandar para o seguro-desemprego. Então, eu faço lá toda a lista de finalidade, de maneira muito específica, para o funcionário saber exatamente com o que ele está lidando. Se você botar de maneira genérica, autorizando o funcionário a utilizar o que ele quiser para o que quiser, não vai valer de nada aquele termo de consentimento. Tem que ter finalidade específica, tá bom? Isso é muito importante. E assim, gente, uma coisa legal, depois eu vou fazer outro vídeo explicando o que é que tem que ter no termo de consentimento, tá, gente? Que tem que ser em pedacinhos. Então fica de olho aí nas redes sociais. Mas vamos lá. No final, o que você tem que prestar atenção? Muitas vezes nós precisamos sim do consentimento do trabalhador. Você tem que analisar qual é a finalidade que você precisa. E a depender da finalidade que você precisa, você vai precisar do consentimento do trabalhador. Você tem que analisar primeiro quais são os dados que seu escritório vai coletar, como é que vai ser o tratamento desses dados no escritório, para que vai ser utilizado esses dados, como é que você vai colocar no servidor, como é que você vai proteger ele. Com base nisso, você sabendo todos os dados que você coleta, você vai começar a pedir o consentimento das pessoas que você coleta esses dados pessoais. E quando você solicitar esse consentimento das pessoas, é muito importante que no termo de consentimento tenha os dados delas, o seu, tenha lá as informações que você vai solicitar, porque agora você tem certeza quais os dados que você vai solicitar dela, a finalidade, que é tudo que você envia no DP, no RH, e ainda tem que dizer para ela como é que você vai proteger os dados dela. Como é que você vai fazer o tratamento daqueles dados? Então, você vai dizer para ela o processo que aqueles dados vão passar dentro da empresa e como eles vão ser protegidos, as medidas de segurança que estão sendo utilizadas, e se no final aqueles dados vão ser descartados ou não. Simplesmente vão ser guardados. E, além disso, tem que estar no termo de consentimento um e-mail. Mas Manu, para que e-mail? Para isso aqui, ó. O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado, ratificado os tratamentos realizados sobre amparo do consentimento anteriormente manifestado. Basicamente, o que ele está querendo dizer é que o consentimento é algo que pode ser retirado. Então, no termo de consentimento, tem que ter lá o e-mail, dizendo assim: trabalhador, caso você assine agora, passe um tempo e você não queira mais que eu utilize os seus dados pessoais, você pode mandar um e-mail para esse e-mailzinho aqui, específico da empresa, revogando o seu consentimento. Então, o consentimento pode ser retirado a qualquer momento. E ele pode revogar o consentimento, sim, mandando um e-mail específico para a empresa. Você tem que deixar tudo isso no termo de consentimento. Então, aqui é para mostrar para vocês que o termo de consentimento é a manifestação livre do trabalhador, consentindo que a gente utilize os dados pessoais. Não é algo fácil de ser produzido, porque a gente tem que deixar tudo bem claro para o trabalhador, o que é que a gente vai coletar, a finalidade, como vai ser tratado os dados, como é que vai ser mantida a segurança, qual e-mail ele pode entrar em contato para revogar aquele consentimento, caso ele queira. E aí você bota também sua responsabilidade no termo de consentimento, né? Em relação ao vazamento de informação. A gente tem que deixar claro que as informações vão estar, sim, seguras e que a empresa se responsabiliza caso tenha algum problema. Olha aí, gente, que responsabilidade. Então, eu costumo dizer que criar um termo por criar, todo mundo cria. Concorda comigo? O negócio é que você tem que criar primeiro um manual de procedimento interno na sua empresa,
um controle de processos nessa empresa para depois criar o termo. As pessoas estão fazendo ao contrário, estão criando o termo de consentimento primeiro e depois vai pensar nos processos da empresa, e não é assim. Gente, Lei Geral de Proteção de Dados é mudança cultural na organização. Você tem que revisar todos os processos internos da organização, descobrir quais são os dados que ele coleta, quais são os dados que ele mantém na empresa, como guarda os dados na empresa, para depois começar a gerar os termos de consentimento com base nisso. Que aí o termo de consentimento vai estar sólido, você vai saber para quem você vai mandar o termo de consentimento, quando você vai mandar o termo de consentimento, vai ter sua política de privacidade, vai ter tudo o que é necessário. Então comece analisando quais dados sua empresa tem que coletar, depois você passa para o termo de consentimento. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, eu quero deixar bem claro isso aqui para concluir, não é só o termo de consentimento. Não só pegue um termo de consentimento na internet e passe para todo mundo. Isso não é Lei Geral de Proteção de Dados, é algo muito maior. O termo de consentimento faz parte, mas a Lei Geral de Proteção de Dados é uma mudança de processos internos que tem que ser analisados. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido direitinho, tenham gostado bastante. No nosso portal DP Anticrise, que é apenas R$30 por mês, que dá acesso a vários manuais e resumos e novidades, temos lá um exemplo, um modelo de termo de Lei Geral de Proteção de Dados, caso você tenha interesse. É claro que aquilo ali é um modelo. Você vai pegar aquele modelo e vai adequar a sua cultura, seu manual, a seus procedimentos internos. É apenas para você não começar do zero. E aí, espero que vocês tenham entendido direitinho. Fica aqui com muito carinho meu. E qualquer dúvida, coloque aí nos comentários abaixo. Um beijo para todos.